Estamos aqui no curso básico de teologia, falando sobre teologia sistemática, mas uma parte de teologia sistemática mais relacionada a Deus, a quem é e como ele se revela para nós. E falando de Deus, nós estamos destacando cada uma das pessoas da Trindade, falando aqui a respeito, dessa vez, do Espírito Santo em pneumatologia. Já falamos sobre a natureza do Espírito Santo e está na hora de nós entendermos um pouco mais da obra do Espírito Santo, como ele age, qual a função dele. Primeiro, é importante nós compreendermos como foi o agir do Espírito Santo na história, porque há uma diferença importante entre como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento e como ele age hoje no Novo Testamento. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele tinha uma ação pontual e específica. Não é uma ação muito ampla, nem uma ação, podemos dizer assim, democrática. Como que a gente vê isso? Nós percebemos nos personagens do Antigo Testamento que em determinadas situações, em determinadas ocasiões, o Espírito Santo entrava em determinadas pessoas. Então o Espírito Santo ele é muito destacado na liderança. Por exemplo, Josué, em Deuteronômio 34:9, ele recebe o Espírito Santo para poder liderar o povo de Israel na sua entrada na Terra Prometida, em Canaã. Também, já em Canaã, nós vemos os juízes defendendo o povo, atuando em guerras, atuando no encorajamento do povo. Eles fazem isso quando o Espírito Santo toma posse deles. Vemos isso em Gideão, vemos isso também em Otoniel, vemos isso em Sansão. Também vemos isso nos reis, principalmente em Saul. Isso é muito destacado, que o Espírito Santo toma posse de Saul para que ele pudesse, então, fazer as coisas. Veja bem, quando a gente fala tomar posse, não é uma toma posse como a gente entende hoje, não é uma possessão, mas sim o Espírito Santo entra na pessoa para uma capacitação especial. Agora, há uma discussão se ele entrava em todos, se não entrava em todos, mas o fato é que a atuação dele era visível na liderança e em essas ocasiões específicas. Agora, muito interessante perceber, eu gosto muito desse texto, lá em Êxodo 31, 2 e 3, quando Deus está revelando para Moisés como deve ser a construção do tabernáculo, ele diz que vai encher do Espírito Santo um homem chamado Bezalel. Para quê? Para produzir coisas artísticas, para fazer arte. Então, o Espírito Santo atuou no Antigo Testamento capacitando homens, e não apenas Bezalel, mas também a Oliabe e todas as pessoas que trabalharam com eles, ele capacitou para que eles produzissem obras artísticas. Também ele deu proteção e coragem, vemos isso no povo no exílio, lá em Ageu 2:5. Então são essas ocasiões pontuais em que o Espírito Santo tem essa atuação, essa presença que parece ser um pouco mais forte, mais sentida, não parece ser uma presença tão ampla quanto a gente vai ver depois. No Novo Testamento, no primeiro momento, o Espírito Santo enche o Messias. Lucas 4:14 é dito que Jesus, pelo poder do Espírito Santo, vai iniciando o seu ministério. Então, a atuação do ministério de Jesus se dá, claro que Jesus é Deus, mas se dá pelo poder do Espírito Santo, um homem plenamente cheio do Espírito Santo que vai atuando, que vai fazendo e realizando com autoridade e com poder o seu ministério. E depois, na igreja, Jesus fala para os discípulos em Atos 1:8 que eles testemunharão quando o poder do alto, o Espírito Santo, descer sobre eles. Isso efetivamente acontece em Atos 2. E nos versículos 16 a 22, nós vemos o apóstolo Pedro interpretando o que havia acontecido. Vocês sabem bem, até vamos falar um pouco mais sobre isso depois, a igreja está reunida orando e de repente ouvem um forte som e em seguida línguas como de fogo e as pessoas falando em línguas que todos ali, pessoas de diferentes nacionalidades, podiam entender, e dessa forma perguntam, o pessoal está bêbado, mas Pedro fala, não está bêbado, ainda é muito cedo para estar bêbado. O que vocês estão vendo é o que foi falado pelo profeta Joel.
acontecerá nos últimos dias que derramarei do Espírito sobre todas as pessoas. Então, sabia-se no Antigo Testamento que o Espírito não era derramado sobre todos, não tinha essa atuação tão ampla e democrática, mas a partir daquele momento do Messias, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Então, os apóstolos, os discípulos de Jesus, na igreja primitiva, entenderam que o Espírito Santo estava sendo derramado. Então, hoje, a presença do Espírito, a atuação do Espírito, o poder do Espírito se dá em toda a igreja, não em ocasiões especiais, nem em pessoas, apenas algumas pessoas, nem em situações específicas. O Espírito Santo foi derramado ampla e democraticamente para todo aquele que crê em Jesus como único e verdadeiro Salvador. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Então, vendo essa atuação do Espírito Santo na história, nós também podemos compreender que de maneira pontual no Antigo Testamento, mas de maneira completa na Igreja, no Novo Testamento, o Espírito Santo tem funções e uma obra muito importante. Primeira função do Espírito Santo, ele é o gerador de vida. O Espírito Santo dá vida. Isso está em João 3, 6 a 7, Romanos 8, 11. O Espírito Santo, ele é capaz de dar vida. Até por isso, a gente entende que essa figura do sopro foi dada porque a vida que existe em nós, quando ela some, não existe nada visível que mostre isso, sai uma coisa que você vê. Então, entende-se que o Espírito é como esse sopro, esse vento invisível, e esse sopro que é o sopro de vida, o gerador de vida. Deus soprou o seu Espírito no primeiro homem, na primeira mulher, para que eles se tornassem ser vivente, e é Ele quem gera vida. O Espírito Santo é aquele que capacita para o serviço. 1 Coríntios 12 deixa isso muito claro, com o derramamento dos dons do Espírito Santo. Também vemos isso em Hebreus 2,4, Efésios 4, que o Espírito Santo capacita, ele distribui esses presentes, esses chamados dons espirituais, para que a igreja realize as suas funções. É pelo Espírito Santo também que são realizados os milagres, que são realizadas as manifestações de poder, não apenas em fenômenos sobrenaturais, mas também com pregação, com proclamação, com atitudes de amor para testemunho do reino. O Espírito Santo é quem purifica. A purificação que nós tanto pedimos, ela é realizada pelo Espírito Santo, porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse texto belíssimo em João 16:8. Tem uma aplicação muito prática na nossa vida, que a atuação nossa, inclusive na proclamação para que uma pessoa se converta, não é obra de convencimento, de técnica nossa, ela é obra do Espírito Santo. Então, às vezes tem pessoas que com muita técnica, com muita coisa, não conseguem levar outra pessoa para Cristo, mas uma pessoa de uma maneira simples, de uma maneira muito direta e objetiva, consegue levar pessoas para Cristo, porque não é essa pessoa que consegue, é o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí tem um texto que é muito importante, Gálatas 5, 22 a 23, o conhecido texto dos frutos, ou do fruto do Espírito, que o Espírito é quem gera em nós o fruto.
o fruto do Espírito Santo, ele não é fruto da nossa vontade, ele não é fruto do nosso esforço, ele não é fruto do nosso trabalho. Pelo contrário, nosso trabalho, a obra que nós produzimos é obra da carne. E ali você tem, antes até desse texto, em Gálatas 5, você tem as obras da carne, que são dissidência, indignação, ira, promiscuidade, imoralidade, ganância, uma série de coisas, porque a carne não é capaz de produzir aquilo que o Espírito é capaz de produzir. Só o Espírito purifica e produz em nós o fruto do amor, justiça, paz, alegria, autocontrole e toda a lista que nós já conhecemos. O Espírito Santo atua na proclamação do Evangelho, bem claro isso em 1 Pedro 1,12. E por que ele faz isso? Porque ele é quem revela a Deus aos homens. Nós temos a revelação da imagem de Deus em Jesus. Mas como que nós podemos conhecer a Deus sem ver Jesus? E mesmo aqueles que viam Jesus, depois conheceram melhor a Deus, foram restaurados, regenerados por Deus, e também conheceram as doutrinas de Deus e puderam transmitir para nós pela revelação do Espírito Santo de Deus. 2 Pedro 1,21 deixa claro que a Bíblia foi escrita pela inspiração do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem guia e dirige o povo de Deus. Atos 13,2 mostra a capacitação dos missionários Barnabé e Paulo na igreja de Antioquia. Ela se dá pelo Espírito Santo, que diz para eles. O Espírito Santo também diz para Paulo que não é para ele ir para determinado lugar, e sim ir para Macedônia. Então o Espírito Santo é quem guia, dirige e orienta o povo de Deus. O Espírito Santo é quem unifica a igreja. Atos 2, 44 a 47, nós vemos uma igreja bonita, uma igreja que é atuante, que é forte, que é unida pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem opera a regeneração, quem opera em nós a santificação. Como já vimos em Gálatas 5, isso também está em Tito 3, 5, Romanos 8, a obra de Deus acontece na nossa vida pelo Espírito. E porque o Espírito também é a garantia da justificação e da glorificação. Efésios 1,13 nos mostra que o Espírito é que garante que nós encontraremos e ressuscitaremos para ver Deus. E é por meio do Espírito que os crentes têm acesso direto ao Pai em oração, em adoração. Pelo Espírito, no Espírito, é que nós realizamos aquilo que Deus quer e conhecemos Deus.